Deus tem uma palavra e que Deus venha ter de misericórdia da minha vida nesta noite de hoje. Eu quero compartilhar o texto aonde está este propósito. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, resposta de Deus. Deus abençoe, Thelminha, te amo, viu? Com todo carinho e respeito. Amo também seu esposo, Alexandre, deixa ele. Jeremias, capítulo 33 e versículo 3. A palavra responsiva está escrito: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mais uma vez, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena lembrar o personagem desse texto, Jeremias. E quando eu olho para esse texto responsivo, nesse tema, nesse propósito, eu também não posso deixar de falar da biografia deste profeta Jeremias. Jeremias tem um nome, o seu nome é exaltado ou elevado, aquele que Deus levanta, aquele que Deus exalta, aquele que Deus eleva. Mas na biografia do profeta Jeremias, nós vamos ver a trajetória do profeta, nós vamos ver a trajetória do profeta, isso desde o início do texto, ou desde o início do livro do profeta Jeremias. Jeremias é filho de um sacerdote, nascido numa cidade sacerdotal, envolvido com a casa sacerdotal. Vai falar a palavra lá no capítulo 1 que ele é filho de Ilquias, nascido na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Nós vamos ver que o seu pai Ilquias é sacerdote, seu avô sacerdote, aldeia sacerdotal. Mas Jeremias tem um sonho, Jeremias tem uma expectativa. Dentro desse sonho e dentro dessa expectativa é anunciado uma coisa que me mexe a atenção nessa biografia. Nascido na cidade de Anatote. Anatote está um pouco longe de Jerusalém. Anatote, nós vamos ler dentro da Bíblia e vamos entender Anatote lá no livro de Reis. Anatote é um lugar aonde o profeta Abiatar foi mandado, deportado pelo rei Salomão. Salomão agora ali aonde estava para assumir o trono do rei Davi, porque Davi já está avançado em idade. Adonias, irmão de Salomão, vai se rebelar. Esta cidade é a cidade daqueles que se rebela, Anatote. Anatote é a cidade daqueles que é excluso, aqueles que é cortado. Para ter o livramento de morte, Abiatar é deportado para Anatote.
O interessante é que o texto não exclui a cidade. Poderia falar só da família sacerdotal, mas tem um porém. Aqui eu vejo uma luta interna, um conflito e um combate, uma guerra na vida de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias tem um sonho, Jeremias tem uma expectativa. Ele nasce no berço sacerdotal, seu pai, repetindo, sacerdote. Mas tem um porém, tem uma cultura, tem um costume. Dentro desta cultura e dentro desses costumes, eles têm que subir a Jerusalém para sacrificar o Senhor ou para participar das festas. Que festa é essas? Festa do tabernáculo, festa da Páscoa ou a festa do Pentecoste. Toda vez que ele sai de Anatote, ele vai a caminho de Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, aí tem uma indagação. A indagação é essa: ó, aqueles que vêm de Anatote, aqueles que rebelaram, aqueles que quis usurpar o trono do rei Salomão, aqueles que foram excluídos e aqueles que foram cortados. Imagine ele com o sonho de vestir a estola sacerdotal, colocar no seu peitoral o urim, o tumim, colocar na sua cabeça a mitra sacerdotal, escrito santidade ao Senhor. Mas tem um porém: Deus contraria a expectativa. Deus contraria a expectativa. Há momentos que Deus contraria os planos, há momentos que Deus contraria a trajetória, mas Deus traça plano para nós. Deus não erra no chamado, Deus não erra na escolha. Ninguém pode matar o chamado, ninguém pode enterrar o chamado, ninguém pode enterrar a história. Tem um porém, a expectativa é essa: é entrar no lugar santo, oferecer sacrifício no altar de incenso. Quando chega na festa, disse os rebeldes, os mentirosos, o que traiu. Mas tem um porém: Deus conhece o coração, Deus conhece o interior, Deus conhece o nascimento e até mesmo e no mais profundo antes do nascimento, porque a palavra veio a Jeremias quando ele pensa que está dando tudo errado, quando ele pensa que a história não vai mudar, quando ele pensa que é em vão que ele vai subir para Jerusalém. Dentro de Jerusalém, dentro do templo, tem oração, tem sacrifício, tem altar de incenso, mas não tem resposta de Deus. É nesse combate, é nesse conflito que Jeremias está indo com seu pai e o Quias para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, nada acontece. Volta para Anatote, sobe para Jerusalém, nada acontece. Mas tem um porém: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nesta subida de Jerusalém, nesse desejo, nesse sonho de ser sacerdote, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Ei, querido, Deus não escolhe ninguém fora do tempo, Deus não escolhe ninguém fora da história, Deus não escolhe ninguém fora do ano, Deus não escolhe ninguém fora da hora, e Deus também não escolhe ninguém fora do lugar. No chamado de Ezequiel, que Ezequiel também faz parte da história, ele está junto ao rio Quebar, no meio dos cativo, ele vê os céus abertos e visão de Deus. Ele fala: veio sobre mim a palavra do Senhor expressada
claramente, e tive visão de Deus, e as mãos do Senhor estavam comigo no meio do cativeiro. Ele vai ver também o resplendor da glória, ele vai ver uma carruagem, serafins com face de leão, com face de boi, com face de águia e com face de homem. Aí nós vamos ver que Deus revela ele em figuras, mas também no chamado de Isaías, nós vamos ver que Isaías foi chamado por Deus. Isaías também vê um alto sublime trono e o Senhor assentado sobre o trono. Os serafins está acima, tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre o pé e com 2 voa, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas no chamado de Jeremias é diferente. Qual é o chamado de Jeremias? O chamado de Jeremias não tem figura, não vê os céus abertos, mas tem o porém. Vem a palavra do Senhor. O que me ensina aqui é que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: antes de te formasse no ventre, te conheci. Eu quero dizer é o seguinte, nesta noite, para esta igreja, para este povo e para este propósito, a palavra do Senhor que vai te fortalecer, a palavra do Senhor que vai te erguer, a palavra do Senhor que vai te fazer sobreviver, a palavra do Senhor que vai te fazer vencer, vencer o vale, vencer o deserto, vencer as provas, vencer os medos, vencer a depressão, vencer a crise, vencer a perseguição, vencer a calúnia, vencer o abandono, vencer as guerras. A palavra vai fazer você vencer. Deus vai falar no livro do profeta Jeremias: Jeremias, o que tem a palha com trigo? Não é minha palavra como labareda de fogo e como o martelo que esmiçua a peia? Aí nos Salmos vai falar: a palavra de Deus é lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí a palavra vai dizer a Jeremias: antes de te formar no ventre, ele quer dizer, antes de você ter raciocínio, intelecto, antes de você ter sabedoria, antes que os ossos fossem formados no ventre, antes de você respirar, antes de você nascer, eu já te conhecia. Deus está dizendo assim para Jeremias: antes de você falhar, ou antes de você me negar, eu já te conhecia. Aí Deus fala para a igreja: antes de você cair, antes de você me abandonar, antes de você me trocar, antes de você mentir, antes de você adulterar, antes de você cair na prostituição, eu já te conheci. E deu porém, e antes de você nascer, eu te santifiquei, eu te separei, eu te purifiquei, eu te lavei, e as nações eu te dei por profeta. Deus dá Jeremias para o profeta. Eu só posso entregar algo que pertence a mim. Eu só posso entregar algo que pertence a mim. Eu não posso pegar algo do pastor Adriano, ou do pastor Heber, ou da irmã Nalva, e dar algo para alguém. Deus fala: Jeremias, você é meu. Jeremias, eu cheguei antes na sua vida. Jeremias, as provas não vão te matar. Jeremias, eu cheguei antes do diabo para te dar vitória. Eu te conheço, eu sou Deus. Eu cheguei antes da luta. Mas o interessante é esse: eu vou agora te mostrar a sua preparação para você entender o propósito que eu tenho na sua vida. Eu te coloco hoje, Jeremias, como cidade forte, como muros de bronze e portões de ferro. Vão prevalecer não contra ti, vão pelejar contra ti, mas não vai prevalecer. Não temas diante do
você todos os dias para te livrar. Deus, Ele promete: cinge os teus lombos, Jeremias, porque vão pelejar contra ti, mas tenho porém, não vão prevalecer contra você, contra o seu chamado e contra o seu ministério. Aí Deus fala para Jeremias: aonde eu te enviar, tu irás. O que eu te mandar falar, tu falarás. Eu te santifiquei, você é meu, e a ti eu dou as nações por profeta. Tenho porém, Jeremias, não se preocupe com a aceitação, porque eu já te dei como profeta. Não se preocupe com a aprovação, porque eu já te dei como profeta. Não se preocupe se vão aplaudir seu ministério, eu já te dei como profeta. Não se preocupe se você sabe falar. Sabe por quê? Porque os embates vai vir, vai dizer: não sabe falar, é um menino, não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe reger. Mas tem um porém, eu já te dei como profeta, e eu me responsabilizo naquilo que eu sou. Na visão e no chamado, Deus fala: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Veste bem, eu velo pela minha palavra. Não se preocupe, eu vou estar com vocês todos os dias. O interessante de tudo isso é o cuidado de Deus, e Deus abrindo os olhos do profeta. Sabe por quê? Porque a gente vem como inocente. Nós não estamos como inocente na casa do Senhor. Nós vemos como inocente e não estamos como inocente na casa do Senhor. Você entendeu o que eu quis dizer? Pensando que as coisas é fácil, mas as coisas não é fácil. Pensando que não vai ter luta, mas vai ter luta. Tem gente que vem pregando o evangelho de facilidade, mas tem um porém. No evangelho de Cristo Jesus é diferente, tem fundamento. Eu te coloco, mas tem o seguinte: eu vou te ligar, eu vou te levantar, e eu vou te cingir, e eu vou te mostrar. Por quê? Porque quando pelejar contra você, você vai ver que você vai ter combate para você vencer. E muita gente está desistindo da fé ou de Deus, pensando que é só maravilha. E os conflitos que Deus nos ajuda e que dá entendimento para nós, dizendo: vão pelejar contra vocês. Você vai ter luta, você vai ter guerra, vão se levantar, vão ter oposição, vão ter contrariações contra você. Muitas vezes você não vai ter estrutura dentro da sua casa, apoio dentro da sua casa, refrigério dentro da sua casa, até mesmo na vida do seu irmão ou na vida da sua irmã. Você não vai ter estrutura, apoio, ninguém para consolar, ninguém para abraçar, mas eu sou suficiente na sua vida. Por isso vem as guerras emocionais, destruindo a mente, o psicólogo da pessoa e destruindo a estrutura. Mas Deus coloca hoje estrutura para você entender. O interessante de tudo isso é o apoio. Apoio de quem? Da palavra. Por isso que eu falei, é a palavra que te sustenta, é a palavra que edifica, é a palavra que cura e sara, e a palavra que te faz você manter. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei também qual é o seu cenário, o que você enfrenta, o que você está passando, o que você vai passar. Mas uma coisa é: as pelejas vai vir, as lutas vai vir, e os levantes vai vir. E quando vou fazer com isso? Aí entra a estrutura de um vaso de barro, porque nós somos barro na mão do oleiro. Jeremias foi levantado no momento difícil para falar de Deus, quando ninguém queria ouvir de Deus, para falar de santidade, aonde o povo não queria se santificar, para falar de arrependimento, quando o povo não queria saber da correção do Senhor e dos ensinamentos. Antes, ou ainda que o Senhor ou ensinasse o seu povo, a palavra vai dizer que o povo virou as costas para o Senhor. O povo de Deus vira as costas para Deus e não quer saber dos ensinamentos de Deus. Deus levanta um profeta
nessa situação. E Deus vai mostrar como estava a situação espiritual daquele tempo para Jeremias. E a situação espiritual do povo era caótica. Porque se a gente for examinar o texto 33, tem o capítulo 32. No capítulo 32, nós vamos ver que Jeremias está encerrado, preso dentro da prisão. Qual prisão? No tempo do rei Zedequias, no reinado de Zedequias, no pátio da guarda. Ei, querido, olha Deus como que é. Deus avisa antes que Ele é com você, que Ele está com você, que Ele não te abandona, que Deus está com você todos os dias da vida até a consumação do século. Mas Deus não deixa você voando aí de uma maneira que você venha ser atacado e você não tenha resistência. Aí Deus fala: cinge, Jeremias, cinge. Por quê? Porque você não vai encontrar apoio. Vou para a palavra. Jeremias 12, faz favor. Coloca o versículo 6. Jeremias 12, versículo 6. Quem está vivo dê glória a Deus. Quem está vivo dê glória a Deus. Pode ler, faz favor. Quem vai proceder deslealmente contra você? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios vão proceder o quê? E Deus falou o que para Jeremias? Cinge os seus lombos. Porque muitas vezes você não tem apoio na casa do seu pai. Muitas vezes você não tem apoio do seu esposo. Muitas vezes você não tem apoio do seu marido, da sua mãe. Eu, graças a Deus, minha mãe sempre cuidou de mim. Eu sendo bom e no tempos ruins, ela nunca me desamparou. Mas muitos encontram isso deslealmente dentro da sua casa. E Deus está te dizendo: cinge os seus lombos, igreja. Aleluia. Cinge. É nesse cenário que Deus mostra que é com Jeremias, porque Jeremias vai colocar suas lamentações para fora e vai dizer no capítulo 20: maldito o dia que eu nasci. Capítulo 20, versículo 14: maldito o dia que eu nasci, o dia que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Quantas pessoas se arrependem de ter nascido? Quantas pessoas? Mas aqui você não é uma obra do acaso. Você não é uma obra de Adão. Deus deu a ordem de Adão: cresceis e multiplicais. Mas a linhagem que vem de Jeremias foi Deus falando: antes de você nascer, eu que te formei. Então não pensa que o dia de você ter nascido foi um dia de maldição, porque o dia que você nasceu foi um dia de propósito com Deus, para entender que Deus é na sua vida, que Deus é Pai, Ele é galardoador, Ele peleja as suas lutas e a sua dificuldade. Mas aqui tem um combate dentro da vida e uma aflição na mente, porque a gente vai ver as lamentações de Jeremias. E nesse contexto que ele é levantado, mesmo não tendo apoio, mesmo desejando o dia dele ser um dia maldito, que ele nasceu, tem muito mais as oposições se levantando contra ele, contra o ministério dele. Porque quando chega nesse texto de Jeremias 33:3, ele está preso.
E quando a pessoa está preso, algo que eu compreendo é que na terra ninguém tem nada para fazer por ele. Quando Jeremias está encerrado pela palavra de Deus, quando Jeremias está preso, ele olha para um lado, não tem saída, olha para o outro lado, não tem ajuda, olha para o outro lado, não tem ninguém que te apoia. Mas tem um porém, mesmo na terra, não tendo ninguém para te ajudar, mesmo no planalto, não tendo ninguém para te ajudar, mesmo na pátria, não tendo ninguém para te ajudar, mesmo na casa dele, não tendo ninguém para ajudar, quem vem ao encontro de Jeremias, é Deus que vem ao encontro de Jeremias, porque ele disse: a palavra do Senhor veio a mim. E isso eu entendo no texto, ele sendo encerrado, é que as prisões não vão impedir o Senhor de se achegar, seja ela com Paulo e Silas, seja ela Pedro preso, seja ela Jeremias, não tem prisão que impede Deus chegar, não tem prisão que impede a palavra de Deus, não tem prisão que impede a revelação de Deus. Encerrado, dentro da prisão, sem saída, sem solução, sem amparo e sem ajuda, veio uma palavra de esperança. Veio uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? Jeremias está preso, Jerusalém está cercado, e é antes da queda de Jerusalém. No capítulo 32 nós vamos ver isso, que ele está no pátio da guarda. Jerusalém está cercado, e antes da casa cair, chega a revelação. Antes da casa cair, chega a revelação. Muitas casas já caíram, mas Deus está te falando: antes da sua casa cair, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Antes do seu casamento cair, antes da sua família cair, antes de ele ser destruído, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Antes de você perecer, antes de você descer a sepultura, antes de você ver tudo se inundando, eu tenho uma palavra para você nesta noite. É Deus falando: a cidade está cercada, você está preso, mas tem um porém. Eu chego na sua vida para te mostrar a solução, e a palavra de esperança é essa: clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei. O pastor sempre usa a frase: vai deixar a casa cair ou vai clamar antes? Deus está te dando direção nesta noite. É por isso que eu te falei: eu não sei como está a sua casa, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei o cenário que você está passando, eu não sei o tempo, mas é no momento de assolação, é no momento de dor, é no momento de fadiga, de sofrimento, de cansado, alguém encarcerado, alguém preso. Às vezes você fala: eu não estou preso pelas cadeias visíveis, mas quantas cadeias invisíveis pessoas estão presas, almas presas, vidas presas, presa naquilo que tem dominado a sua vida, a sua mente, a sua alma. Muitas vezes pode ser um medo, muitas vezes pode ser uma crise do pânico, muitas vezes pode ser uma guerra espiritual, também muitas vezes pode ser uma escravidão da carne, prisões que nos acorrentam, prisões que nos amarram, prisão que nos prende, que a gente não consegue ir adiante. Quantas casas não estão presas hoje pelo império das trevas? Mas Deus deu uma palavra, e a palavra é essa: eu te levanto como muro forte, cidade forte e coluna, mas também eu estabeleço na sua vida. Você vai derribar, você vai destruir, você vai desfazer e você vai
quebrar toda a obra do adversário, porque quando Deus chama Jeremias, Deus estabelece a Jeremias: você vai lutar, as obras do diabo vão cair por terra. Você vai lutar, as obras do diabo vão ser destruídas. Você vai lutar, as obras do diabo vão ser derribadas. Você vai lutar, e as obras do diabo vão ser anuladas. Deus quer mostrar para você, nessa resposta de hoje, para você e sua casa, querido e querida, tem cura para a sua alma hoje. Deus irá sarar a sua vida. Deus irá despedaçar o jugo e a opressão do maligno sobre a sua mente. Muitas vezes pessoas com vontade de tirar a própria vida, pensando: maldito foi o dia que eu nasci. Mas não foi maldito, foi bendito o dia que você nasceu. É as guerras na mente, mas Deus, Ele sempre se levanta na causa do necessitado e do aflito. Aflito de alma, a alma aflita e o coração sangrando, e Deus falando: eu vou pelejar suas guerras, eu vou pelejar suas lutas, eu vou pelejar os seus medos, eu vou pelejar suas dificuldades, eu vou pelejar, eu vou estar contigo. Mas tem um porém: ainda dá tempo de você se mexer, de você se movimentar, de você se erguer, de você se levantar e clamar ao Senhor. Quantas casas destruídas? Quantos casamentos atingidos? Quantos filhos? Quantos filhos atingidos? E Deus está falando: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que vocês não sabem. Deus tem coisas grandes para esse ano de 2025. Deus tem revelação para este ano, para a minha vida, para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Deus tem resposta. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu queria colocar alguns versículos aqui para a gente compreender. O Salmo 50 e versículo 15. Aí a palavra vai falar: invoca-me. Na onde? Invoca-me no dia da angústia e eu. Deus tem resposta na sua angústia. 120, versículo 1. Oh glória. Na minha angústia clamei ao Senhor. Qual é a dificuldade de clamar? Deus, Ele é um Deus que ouve. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão agravados, nem os seus braços encolhidos, para que não possa salvar. Salmo 77, versículo 2. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma recusava ver consolação. Quantas almas estão assim, não querendo ser consolada, não querendo socorro, não querendo refrigério, não querendo ser abraçada ou envolvida. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso o Senhor fala para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todos os vossos corações, e serei achado por vós. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não ser consumado. A nossa esperança está em Deus, porque Ele é socorro presente no dia da minha e da sua angústia.
Deus, Ele é bom. Aí Deus fala no texto, oh glória, eu sou o Senhor, Jeremias. Versículo 2 do capítulo 33. Eu sou o Senhor que faz isto, que forma isso, que estabelece isso. O seu nome é Senhor. Quantas vezes é mencionado o Senhor nesse texto? Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor nossa justiça, Ele é o Senhor Jireh, Rafá, provedor, saúde, cura, o nosso pastor. Ele está falando para Jeremias: pode estar no cativeiro, mas fiel é minha palavra. Vão prevalecer? Não. Pode até contender contra você, mas não vai prosperar nenhuma ferramenta. Deus está dizendo a Jeremias: as prisões não impedem o meu agir, as cadeias não impedem o meu agir, nada pode impedir o agir de Deus. E Deus te convida nesta noite a clamar, porque Ele há de sarar as suas enfermidades, há de curar as suas dores, a sua alma ferida, e te dar resposta nesta noite, dizendo: eu sararei a vossa terra, eu sararei a vossa alma, eu sararei a vossa saúde. Por isso Jeremias fala: cura-me e serei curado, sara-me e serei sarado, salva-me e serei salvo. Quantas almas chorando e gemendo por dentro. Deus te conhece, Jeremias. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece cada osso que você tem. Deus conhece o seu interior. É por isso que foi colocado esse propósito, para dizer, mesmo na dor, mesmo no gemido, mesmo nas lamentações, mesmo sozinho, mesmo solitário, mesmo não tendo ajuda, mesmo não tendo ninguém que apoia, mesmo que não tenha ninguém consolando você, mas eu venho hoje com refrigério nesta casa para te trazer vida, para te trazer paz, para te trazer saúde emocional. Ainda dá tempo de você se posicionar. E entenda que o cerco pode se fechar. Meu Deus. A casa pode cair. Amanhã pode ser tarde demais. E Deus te prepara nesta noite. Dá tempo ainda. A casa não caiu. Dá tempo ainda. Tem livramento dentro das enfermidades ocultas, que só você sabe o que você está enfrentando, só você sabe o que você está pensando, só você sabe o que você está passando. Pessoas escondidas, ocultas, em quartos oprimidos, e Deus está dizendo: eu estou sarando. Não deixa a casa cair, não deixa a casa desabar, não deixa você perecer ou sucumbir pelas tempestades, pelas lutas e pelas provações. Porque Deus te cinge hoje, nesta noite, te dizendo: eu te coloco hoje como coluna, como estrutura forte, como cidade forte. Mas tem um porém: cinge os teus lombos. Porque peleja tem, luta tem, problema tem, dificuldade tem, choro tem, lágrima tem. Quem está isento disso? Ninguém. Então eu quero convidar você a clamar. O pastor pediu para fazer um corredor, juntamente com as irmãs que esteve aqui na parte das 17 horas, orando, se consagrando e pelejando com o Senhor dos Exércitos, para dar vitória, para pelejar em oração. Agora é a hora de você entender, é hora de clamor, é hora de súplica, é hora de gritar, expor para fora a sua alma,
os seus medos, os seus desesperos, e entender que tem um céu, um Deus no céu que peleja por você nesta causa. Deus traz vida para você. Meus irmãos, minhas irmãs que esteve aqui nesta tarde, vai se formar um corredor, e eu quero convidar todos vocês, mas todos vocês que sabem que tem peleja, tem luta, tem dor, tem problema, tem desespero para passar, porque nós vamos estar orando, clamando ao Senhor e convidando você, as igrejas, se colocar de pé, porque as irmãs vão estar orando, impondo as mãos sobre vocês, e vocês entender que esse é o momento de grito, esse é o momento de esperança, esse é o momento de milagre, esse é o momento de cura, pedindo: julga a minha causa, faz justiça. Eu convido a igreja esta noite para passar neste corredor, e as irmãs vão estar orando, impondo as mãos sobre vocês, e as cadeias vão ser quebradas no nome de Jesus. Glória! Pode vir, meus irmãos. Vamos começar pelo corredor. Como que nós podemos fazer? Já está vindo? Vem os necessitados, vem os aflitos, vem os